Fala, meus irmãos aqui do canal Café e Bíblia, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jefferson, estou aqui para mais um conteúdo cristão para abençoar a sua vida. Hoje nós vamos falar de um assunto que talvez você não ouve com muita frequência, mas que é muito importante até mesmo para melhorar a sua vida espiritual, para dar uma qualidade a mais na sua vida espiritual. Desde já, se você não é inscrito no nosso canal, aproveita, faça a sua inscrição, deixa o teu like, isso é importantíssimo para o nosso trabalho. Cada vez que você deixa um like que não te custa nada, diga-se de passagem, o YouTube ele fica recomendando o nosso canal e cada vez mais compartilhando os nossos vídeos na timeline de muitas outras pessoas que não são inscritas no nosso canal. E dessa forma a palavra do Senhor vai sendo mais difundida, vai sendo espalhada cada vez mais entre outras pessoas que às vezes nem são cristãos. Enfim, vai servir de edificação para muito mais gente. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo em si. Agora vamos falar do assunto propriamente dito. Hoje eu quero falar de rotina, de coisas ordinárias, de como a graça de Deus ela se manifesta nas coisas simples do dia a dia que muitas vezes nós desprezamos. A palavra do Senhor nos fala na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, na versão NVI. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós estamos habituados a viver o ordinário e muitas pessoas caem no erro de desprezar a sua rotina, porque não somente no secular, mas também isso se implantou dentro das igrejas por algumas pessoas a questão de viver o extraordinário e o sobrenatural. Não que isso seja errado ou que tenha algum problema, na realidade não tem. Tem quando você começa a dar importância, a dar ênfase ao extraordinário e despreza o ordinário. Todos os dias na nossa rotina nós devemos fazer as mesmas coisas e devemos fazer isso para a glória de Deus, embora sejam coisas simples, mas nós devemos entender que o Senhor se revela no simples, no ordinário. E muitas pessoas acabam que desprezando coisas mais simples porque foram habituadas e adaptadas a ver Deus só nas coisas extraordinárias, só nos grandes milagres. E Deus sim está nas coisas grandes, extraordinárias. Ele é um Deus grande, um Deus soberano, um Deus eterno. Mas o Senhor também se revela e talvez é uma opinião minha, talvez o Senhor se revele muito mais nas coisas ordinárias e simples do que nas coisas grandiosas que nós esperamos para o dia a dia. Com isso, muitas pessoas estão fazendo meio que um desprezo pela sua rotina. Porque a sua rotina é carregada de coisas habituais que você faz todos os dias, aquelas coisas repetitivas, levantar, trabalhar, lanchar, ir para o trabalho, preparar um filho para deixar o filho na escola, mais tarde ter que buscar, enfim. Mas nós devemos fazer todas essas coisas, embora sejam simples todos os dias, mas tendo a noção que nós devemos fazer isso para a glória de Deus. É isso que Paulo fala no versículo. Quer comais, quer bebais, ou seja, coisas comuns do dia a dia, coisas que são simples, coisas corriqueiras da nossa vida cotidiana. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. A nossa vida é repleta destas coisas e não das coisas extraordinárias. O problema não é esperar Deus no extraordinário. O problema é que o extraordinário não acontece todo dia. O extraordinário não acontece a todo momento. E quando a gente coloca as nossas expectativas somente nas coisas extraordinárias, naquele culto sobrenatural, naquele louvor sobrenatural que vai atrair a presença de Deus, nós acabamos dando ênfase em algo que não acontece todos os dias. É um problema para nós. Nós temos que esperar somente aquele bom louvor, aquele bom cantor no culto, aquela boa banda, aquele pregador, teólogo. E quando tiver, amém, glória a Deus, isso é maravilhoso. Mas o nosso problema é querer que o culto fique bom só quando isso acontece. Entende? O problema é quando a gente coloca a base para nós sentirmos Deus e ver Deus somente nas coisas grandes, nas coisas extraordinárias. Existem momentos extraordinários, mas eles não duram para sempre. O que acontece todos os dias na nossa vida, eu estou olhando para o celular porque eu anotei aqui uma colinha, é o ordinário. Quando queremos viver somente o extraordinário, desprezamos o ordinário e as coisas simples da rotina. Sabe, todos os dias você precisa, talvez,
Não sei como é a tua rotina, mas todos os dias talvez você precise trabalhar, você precise lavar uma louça, cuidar de uma casa, limpar a sua casa, cuidar do seu filho. Se você tem um filho mais novo, trocar o seu filho, trocar a fralda dele quando ele faz suas necessidades básicas e fisiológicas, biológicas. Mas o problema é que muitas pessoas não conseguem enxergar Deus nestas simples coisas do dia a dia. E isso não é só para quem não tem intimidade com Deus, é para quem não tem essa percepção e esse entendimento. Quando o nosso entendimento se abre e fica mais claro para ver Deus nestas coisas, nós começamos a sentir Deus nas coisas simples. E o simples vai nos atrair muito mais do que o extraordinário, porque o simples é o que acontece todos os dias. Não que a gente não possa, por exemplo, se animar para ir para um local que vai ter um pregador, que a gente sabe que ele é muito usado por Deus, que ele é um teólogo, é um homem de Deus. Não que isso não possa nos atrair, e não é errado. As pessoas confundem, por exemplo, vai vir um cantor, uma cantora que canta muito bem, que Deus usa no louvor, que tem uma voz linda, maravilhosa. Eu quero estar lá porque eu acho lindo o jeito que Deus usa ele ou ela no louvor. Isso não é errado, irmãos. Às vezes nós achamos que isso é um erro, é um problema grave, como se fosse um pecado. Não, não é pecado. O pecado e o problema é enfatizar isso em detrimento daquele cantor que talvez não cante tão bem, daquele irmão que não cante tão entoado, tão na nota. Esse é o problema. O problema é desprezar aquela pessoa que não tem teologia, mas que traz uma palavra bíblica mais simples. Aliás, a palavra do Senhor ela tem que ser pregada de forma simples. Às vezes tem muitas pessoas que querem usar teologia e acabam complicando. Voltando para o ordinário, para a sua rotina, eu quero que você comece a enxergar Deus lavando a louça e não murmurando. Comece a enxergar Deus nisso. Comece a lavar a sua louça agradecendo a Deus, porque se você está lavando a louça, é porque teve comida na sua mesa. Não sei se você está ouvindo os pássaros, eu estou gravando de dia. Eu até mudei aqui um ambiente, eu estou ao lado de uma janela e aqui ao lado dessa janela tem algumas plantas aqui do jardim, aqui de casa, e ficam os pássaros. Enfim, isso é maravilhoso, a natureza, só mesmo para quebrar o gelo aqui. Mas voltando, se você lava a louça murmurando, você não ainda discerniu que se tem louça suja para lavar, é porque tem alimento na sua mesa. Sabe? E isso é provisão de Deus. Se você está limpando a sujeira que o seu filho fez, o cocô do seu filho na fralda, desculpa entrar nesse detalhe, mas se você faz isso murmurando, lembre-se que como você tem muitas outras mães que fazem isso agradecendo a Deus porque tem um filho dentro do lar. Tem vida ali que foi sendo gerada, entende? Tem mães que não conseguem, aliás, tem mães não, tem mulheres que não conseguem ter filhos, elas são estéreis, ou seu esposo é, enfim, um dos dois tem algum problema e eles não conseguem ter filhos. E isso muitas vezes é um dilema que traz angústia para muitos casais. Enquanto você foi agraciada com um filho, ou você, pai, tem um filho e de repente você está reclamando de alguma coisa, lembre-se, se você tem um filho, é porque Deus te deu a oportunidade de gerar. Sabe, é nessas coisas que Deus se revela. Muitas vezes nós reclamamos do nosso trabalho, do nosso emprego, sabe? Senhor, eu queria algo melhor, estou sofrendo. Lembre-se que tem muitos que estão no desemprego, nos índices de desempregados, nos índices de desemprego do Brasil ou de outro país que estejam vivendo. Tem muitos que estão numa situação bem difícil, bem complicada. E se eles estão ali trabalhando, eles devem glorificar a Deus. Tem muitas pessoas que limpam a casa reclamando, já tem que limpar essa casa, é muita poeira, ou é muito sujo, é muita sujeira. Lembre-se, se você está reclamando disso, lembre-se que muitas pessoas queriam ter uma casa própria e não tem. Outros queriam até condição de pelo menos alugar uma casa e não tem essa condição, estão morando num barraco, estão morando debaixo de um viaduto, de uma ponte, estão morando em casas públicas do governo, enfim, em locais de compartilhamento do mesmo teto, sabe? A gente tem que começar a enxergar Deus nas coisas ordinárias e deixar de querer ver Deus somente nas coisas grandiosas e extraordinárias. Quando a gente passar a ter essa outra visão, esse outro entendimento de que Deus se revela naquele culto simples, que tinha poucas pessoas, que o pregador não era renomado, sabe? Que o cantor não era um cantor internacional, um cantor
de conhecimento no Brasil, no país, não era um cantor que tinha fama. Não, era um irmão simples da igreja. Era um jovem, era uma jovem. Era uma senhora, um idoso, uma idosa, um ancião da igreja que estava louvando. E quando nós começamos a enxergar Deus nestas coisas simples e pequenas, nós vamos começar a dizer, realmente eu posso sentir Deus nas coisas que eu não sentia antes. Porque muitas pessoas estão começando a ser seletivas demais. Estão selecionando qual culto ir. Por que eu vou estar naquele culto? Porque o pregador é X. Não, eu não vou porque o pregador é Y. Sabe, eu não vou para aquela igreja porque, sabe, é muito tradicional, não tem luzes, não tem um painel de LED no altar, não tem fumaça. E eu não tenho nada contra isso. Mas nós estamos começando a olhar para coisas que talvez para o nosso contexto são coisas extraordinárias, coisas grandiosas demais, que nós não conseguimos ainda chegar. E desprezamos o que nós já temos. Quando você começar a dar mais ênfase, a não desprezar as coisas simples que você já tem, que você já conquistou, que você já possui, que você está vivendo, aí realmente Deus vai se manifestar na sua vida todos os dias. Sabe? Isso é uma armadilha que talvez a maioria dos cristãos estão caindo. Eu já caí nessa armadilha. Eu confesso, de tentar sentir Deus somente nas coisas grandes. Sabe, mas eu venho revendo os meus conceitos a cada dia. Eu venho começando a reestruturar a minha mentalidade. Deus, ele se revela no sorriso de alguém que está no leito de um hospital. Deus se revela numa criança que chora pedindo ajuda. Deus se revela, glória a Deus, lá na sua pia, quando ela está cheia de louça para lavar. E você está cansado da rotina do dia a dia, já passou o dia trabalhando, quando você olha para a pia, está cheio de louça. Deus está se revelando ali para você. Sabe, Deus se revela na hora de você dar aquele banho, trocar o seu filho. Você está todo organizado para sair para um local, de repente o seu filho faz um cocô na hora de sair. Deus está se revelando ali, porque Deus quer que você tenha paciência e lembre que você está saindo com um filho porque Ele te deu a oportunidade de gerar. Nós precisamos entender isso e era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Não despreze as coisas ordinárias, sabe? São nesses momentos mais simples que nós sentimos a graça de Deus nos envolvendo e que nas coisas ordinárias há fagulhas da graça de Deus, há lampejos da graça de Deus acontecendo a todo momento. A graça do Senhor se manifesta nas coisas corriqueiras, no ordinário, nas coisas simples do dia a dia. E nós precisamos entender isso. Porque senão a nossa vida vai ficar uma vida sem sentido, muito bagunçada e muito seletiva. Nós só vamos enxergar Deus ou querer estar numa reunião de oração, num culto, quando for um culto festivo, quando for um culto para comemorar algo, quando for um culto temático, um culto em uma data especial, em um culto de congresso, em um culto de avivamento, em um culto de libertação. Porque quando for aquele culto público simples, não vai mais nos atrair. Isso é um grande problema, porque nós vamos começando a selecionar demais as coisas. E quando nós começamos a selecionar demais onde buscar Deus, onde sentir Deus, de qual forma eu vou sentir Deus, Deus vai começar a se fechar para nós. No sentido de que nós vamos estar ali, mas nós não vamos sentir nada de Deus. Talvez uma emoção aqui, outra ali, mas Deus não. E quando nós entendemos que Deus ele se revela todos os dias na nossa rotina básica das coisas que nós repetimos diariamente, nós vamos começar a sentir Deus com mais facilidade. Muitas pessoas dizem assim, fui para o culto ou estive naquele ambiente e não senti nada, não senti Deus. Deus estava ali, assim como Deus está todos os dias na tua rotina, se revelando para você, mas você só esperou Ele lá, naquela noite apoteótica e não naquela rotina básica do dia a dia, de segunda-feira, início de semana, levantar para trabalhar. Entende? Então, Deus quer se revelar para você. Basta você começar a enxergar Deus nas coisas simples. Esse era um vídeo que eu queria trazer para você, assim como uma espécie de explicação, de clareza para você, para que você pudesse entender que Deus está se manifestando aí. De repente você está cuidando de alguém que está doente e está passando por um processo. Deus está se revelando dentro desse processo. De repente você está
tentando, estudando para fazer um concurso, fazer um vestibular, uma faculdade, e ainda não deu certo, até agora só bateu na trave. Deus está com você nesse processo. Se você já bateu na trave várias vezes e não desistiu, é porque Deus está com você. Então entenda, Deus ele se revela de várias maneiras e ele vai se revelar todos os dias, o tempo todo para você. Agora, cabe a você sentir, detectar, discernir Deus nas coisas simples. Porque se você não fizer isso, você vai começar a querer sentir só nas coisas maiores e por último você não vai sentir mais Deus de jeito nenhum. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Nós nos vemos na próxima. Foi muito bom ter você aqui conosco novamente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.